Mais uma vez, bom dia. Primeiro, eu queria começar agradecendo a Ana por participar do nosso congresso. Conversei com ela a primeira vez há cerca de 2 meses sobre a oportunidade dela dividir um pouco aqui com a gente todo o conhecimento que ela tem sobre o contexto e o cenário econômico, e ela, sem hesitar, aceitou o convite. Mais uma vez, obrigado, Ana. Ana, eu queria fazer um trato aqui contigo, né? Eu e a Ana, a gente, enfim, os dois do Santander, nós dois fazemos parte da diretoria executiva do banco, somos sócios, né? E a gente volta e meia está conversando. E como o Giancarlo colocou, questões econômicas sempre acabam despertando mais ou menos insegurança em tomada de decisão e na previsão do cenário, né? O cenário que a gente está vislumbrando para esse ano, um crescimento entre 14 e 18. E aí, Ana, o que eu queria combinar vamos esquecer que a gente está no teatro, que tem cerca de 1000 pessoas aqui, e vamos fazer de conta que a gente está conversando como a gente conversa nas nossas reuniões de diretoria, falando sobre esse tema que é tão importante, que é o contexto econômico. Então, começando a nossa conversa, eu queria começar te provocando para falar um pouquinho sobre... Bom, tivemos uma mudança de governo, né? A gente está aí prestes a completar 100 dias desse governo. Do ponto de vista econômico, muitas dúvidas, né? Um governo que foi eleito muito com um discurso de uma política mais expansionista de gastos, toda a discussão no momento em relação ao arcabouço fiscal, enfim, depois de 100 dias, pensando que a gente ainda tem mais quase 4 anos de governo, um pouco da tua expectativa e tua leitura do que pode acontecer aí no curto, médio prazo. Joia. Bom, antes de tudo, bom dia a todos. É muito legal a gente ver aqui esse grupo reunido e essa energia, né, depois de alguns momentos difíceis aí durante a pandemia. Bom, Panca, antes de mais nada, obrigada pelo convite. Eu acho que, sim, nós estamos passando por um momento de alta incerteza. Eu acho que essa é a principal característica desse momento econômico que a gente está vivendo. Incerteza é um canal para risco, né? E essas instabilidades que a gente vê no mercado está muito associado a esse fator. Ainda muitas definições por vir, mas são definições importantes, então, talvez, aí um pouco a explicação desse processo de questões ainda em aberto. A gente está falando aqui de um novo marco fiscal, a gente está falando de uma possível reforma tributária, são coisas muito importantes para o contexto macroeconômico brasileiro, mas antes desse aspecto de incertezas, mudanças de governo, pautas muito importantes para o país que vão ser discutidas nos próximos meses, com certeza, a gente tem que voltar um pouco ao contexto geral, global, né, e também local. Eu citei aqui a questão da pandemia, nós ficamos um pouco aí isolados, né, do contato social, mas por trás dessa pandemia nós tivemos choques muito importantes na economia global, né? Acho que o choque teve acompanhado de dificuldades de oferta, muitas das empresas não conseguiam ter a logística que tinham antes para fazer as entregas, não conseguiu sequer produzir o que era corrente, o que estavam acostumados. Acho que o caso mais típico, mais emblemático, é o caso dos chips, né? Muitos também tiveram, do outro lado da demanda, que conviver com uma injeção de liquidez muito forte dos governos como um todo para tentar sustentar a atividade, né? E aí a gente teve também choques de demanda, onde as famílias deixaram de consumir serviços porque estavam em casa, começaram a consumir mais bens e, além de tudo, uma injeção de liquidez muito forte. Para vocês terem uma ideia, o que foi colocado de dinheiro, tanto pelos governos como impulso fiscal, como pelos bancos centrais, como impulso monetário de crédito, foi 4 vezes o que foi colocado lá na crise global de 2008, 2009. Então, agora, quer dizer, essa injeção muito forte de liquidez gerou um descompasso, porque tinha dificuldades ali na demanda, e agora o que a gente está passando, o que a gente está experimentando, é uma tentativa de normalização de todos esses choques, o que, obviamente, não se faz sem alguma dor, né? Os bancos centrais todos estão apertando a política monetária, quer dizer, subindo juros, estão também tentando tirar um pouco dessa liquidez dos mercados. Bom, e é o que a gente está experimentando um pouco aí, né? Um aperto de condições financeiras que não vem só dos bancos centrais, vem dos mercados como um todo, as bolsas de valores, mercado de juros, enfim, mercados que
trazem para as famílias e para as empresas uma sensação de redução de riqueza, e isso também ajuda a contrair condições financeiras. Acho que esse que é o contexto, que a gente tem que entender tudo o que está acontecendo ao redor, né? Obrigado, Ana. Eu queria pegar esse ponto que a Ana colocou, do aperto de liquidez, a atuação praticamente igual de diversos bancos centrais no mundo, e trazer aqui para a nossa conversa um tema que praticamente não está sendo discutido, debatido por ninguém no mercado, que é a questão da taxa básica de juros, né? A gente tem visto aí uma queda de braço grande entre o Banco Central, o regulador, e o Executivo, né? Não apenas entre esses dois participantes da economia, mas diversas pessoas, economistas, não economistas, membros do Legislativo opinando sobre o tema. Chegou a ficar até, parece um fla-flu, né? Então, assim, tem a turma do Fla, tem a turma do Flu. A pergunta que eu faço para você é, Ana, na sua visão, né, um pouco da tua análise crítica sobre a taxa básica de juros no patamar de 13,75, considerando uma inflação que converge aí para 4%. O Banco Central se engessou na armadilha da taxa de juros, né? Como é que você pensa? Como é que você analisa isso? Bom, primeiro, acho que vale a referência, né? Nós todos gostamos de discutir sobre futebol, sobre esportes, né? Sobre política, sobre religião, enfim, são temas que realmente capturam nossa atenção. Mas eu acho que a gente tem que colocar um certo framework, né? Teórico, conceitual por trás disso, e é o que eu vou tentar fazer aqui rapidamente. Então, voltando à história dos choques e da normalização, tem uma coisa que aconteceu aqui nesses choques pandemia, pós-pandemia. Ainda tem a questão da guerra da Rússia com a Ucrânia, que também foi um choque importante, porque teve uma questão geopolítica que envolve produção mundial, e agora a tentativa de aproximar cadeias produtivas numa zona de confluência geopolítica mais amigável, digamos, a uma repolarização. Mas tem um aspecto dessa onda de choques mais recente que é diferente da de 2008, 2009, por exemplo, que confunde um pouco esse debate econômico. Lá em 2008, 2009, a gente praticamente não viu a inflação voltar, né? E aí alguns analistas falam assim, poxa, mas foi uma injeção enorme de liquidez, e, enfim, a inflação não voltou. Então, tem alguma coisa de errado nessa teoria econômica, porque dá para a gente ficar injetando liquidez e fazendo estímulos dessa natureza, a inflação está comportada. E aqui, sim, a inflação voltou, né? O que eu diria que foi o elemento principal? Depois da crise de 2008, 2009, nós assistimos realmente os governos preocupados em fazer o que a gente classicamente chama de ajuste fiscal, ou de sinalizar para a sociedade que ouvia aumentos de arrecadação, ouvia contração de despesas públicas, os governos iam acomodar essa injeção de liquidez ao longo do tempo, de tal forma a reequilibrar, ainda que no longo prazo, né, os fatores que levam a um mercado com crescimento sustentado, sem inflação. Aqui não está havendo isso, né? Vamos lembrar lá no início dos anos 2010 para frente, a Europa fez importantes ajustes também. Olha, tivemos o caso da Grécia, Portugal fez um ajuste que é exemplar ainda hoje, porque começou a crescer mais aceleradamente. Enfim, estão aí os exemplos. Aqui, a gente não tem isso, ao contrário, a gente está vendo os governos tentarem de novo, né, colocar impulsos de natureza fiscal, ou seja, aumentar gastos, transferências, reduzir impostos, numa tentativa de dar maior suavidade aos ciclos. E isso, obviamente, explica boa parte do processo inflacionário que voltou à Europa depois de 40 anos, né, nossa geração de europeus, digamos assim, não sabe, não conhece o que é inflação, diferentemente de nós brasileiros. E também nos Estados Unidos, aí, depois de 20 anos, a gente voltou a esse tema que é a inflação. Então, essa é a principal diferença. Então, eu acho que, quando a gente fala de política monetária, juros altos, primeiro, né, o que está por trás dos juros altos é a inflação mais alta, né? Juros é o que ele é, na verdade. Só que tem um componente, alguns componentes dentro desses juros que a gente enxerga aqui como um todo, né, que é os juros dos bancos centrais, das taxas Selic, das taxas, né, de política monetária, que é o que o Banco Central faz, mas é de curtíssimo prazo,
né? O que realmente induz as decisões econômicas, como investimentos, decisões de mais largo prazo, são as taxas formadas no mercado, né? Que são as taxas negociadas em mercado, e acompanha a curva de juros, que joga mais para o longo prazo esse processo. Parte desses juros lá do longo prazo tem inflação dentro, expectativas de inflação, né? O quanto eu espero que vai ser a inflação, o que faz, inclusive, os agentes econômicos transmitirem isso para os seus preços, os seus reajustes. Tem muito componente de expectativa, porque se eu ficar para trás, eu posso quebrar meu negócio. Eu tenho que ir na onde a expectativa de evolução de preços está indo, né? Então, isso é muito importante para a gente entender por que se coloca tanta luz na questão de expectativas inflacionárias. Tem um componente de risco, que é a incerteza, e tem um componente do juro neutro, que é o juro que decorre de decisões da sociedade, né? Porque é uma relação de mercado entre o que a gente gera de poupança e o que a gente demanda de poupança para fazer investimento, né? Que, obviamente, tem um componente externo, tem sim, mas grande parte é um componente doméstico. Então, assim, se nós convivemos com uma sociedade que despoupa por meio dos seus governos, como nós, brasileiros, convivemos, obviamente que o nosso juro neutro real é maior. Por que a gente fala tanto do ajuste fiscal? Para reduzir essa despoupança do governo, que no Brasil é muito alta e tem sido alta, mais alta desde 2011, 2012, quando a gente parou de gerar os superávites primários necessários para, pelo menos, neutralizar essa despoupança dos governos no Brasil. As famílias e as empresas no Brasil não poupam muito diferente dos outros países, os nossos pares, mas nós temos um governo que é muito despoupador. Excelente, Ana. Você falou bastante da atuação do Banco Central, né? Eu acho que abre espaço aqui para a gente colocar um tema, né, nesse momento que, de alguma maneira, a gente tem sido muito impactado nas últimas 2 semanas por conta de acontecimentos que ocorreram tanto no mercado americano quanto no mercado europeu, né? Acho que o primeiro, a quebra, né, do Silicon Valley Bank, né, 16º maior banco americano, e o segundo, né, podemos dizer que também foi uma quebra, mas rapidamente uma operação de salvamento, digamos assim, a aquisição do Credit Suisse pelo UBS, né? A gente sabe, né, que a própria regulação é diferente, seja no mercado americano, europeu, com o brasileiro, né? De alguma maneira, você enxerga algum risco também de liquidez por conta dessa toda a volatilidade da taxa de juros que possa impactar também a saúde financeira dos bancos aqui no Brasil? Bem diferente, sabe, Panca? Eu acho que isso a gente tem que pontuar, porque talvez seja uma das vantagens de um país que conviveu com inflação muito alta, eu diria uma superinflação ali nos anos 80 e 90, e que aprendeu muito com isso, e que desenvolveu instituições que têm a capacidade de combater, né, essa ameaça inflacionária. Então, assim, nós temos um sistema bancário bem regulado, né, uma regulação que eu diria que vai até à frente, né, dos acordos de Basileia. Nós temos um setor bancário muito rígido, porque até para estabilizar a nossa moeda, lá atrás nós precisamos, quando saiu a inflação e o seu financiamento, né, oculto, que a inflação é um imposto oculto, a gente teve condições de combater, né, eventuais problemas que tivéssemos ali dentro do sistema financeiro. Tivemos o PROER, tivemos o PROES, isso tudo no sistema privado e público também. E, de lá para cá, a gente aprofundou a regulação. Então, é bem diferente do que houve. Também é um reflexo desse momento de aperto monetário, onde características estruturais de competição ou do próprio mercado fazem diferença. Vocês vejam, a Suíça, recentemente, adotou, né, uma medida muito importante de entrar nos programas de combate à lavagem de dinheiro. Isso mudou um pouco a configuração do setor, a tecnologia, a forma de gestão. Nos Estados Unidos, houve mudanças regulatórias ali em 2018 que tiraram do olhar da supervisão bancária bancos médios e pequenos, né, mas uma sociedade que convive aí com milhares de bancos, diferente da nossa, então a supervisão é muito mais difícil. Então, nós temos um setor aqui muito bem supervisionado, uma regulação que funciona. Eu acho que a gente não pode confundir, né, os efeitos decorrentes desse processo de aperto monetário com combate à inflação.
tá? Porque existem mecanismos para as duas coisas, né? Mecanismos que os bancos centrais como um todo, nosso também tem, para resolver problemas de disfuncionalidades ou de falta de liquidez momentânea, coisas que podem ser feitas, por exemplo, via redução de depósitos compulsórios ou assistência à liquidez mais objetiva, como foi feito agora nos Estados Unidos, vocês viram ali, eu acho que praticamente uma medida muito larga que tende a debelar riscos de contágio. Mas temos outro instrumento que não pode ser sobrecarregado, porque senão ele não funciona, que é o instrumento de controle da inflação, via taxas de juros, via comunicação do Banco Central sobre os desenvolvimentos da inflação e quais os mecanismos que fazem ela realmente convergir para as nossas metas e as nossas expectativas de longo prazo. Muito bom, Ana. E assim, super importante a gente saber que as coisas aqui no nosso mercado funcionam e funcionam de maneira adequada, né? Quando a gente traz aqui para a nossa indústria, a gente tem bastante competição, né? Seja no âmbito dos emissores, dos adquirentes, nas bandeiras, temos bancos incumbentes, temos fintechs, e a regulação funciona, né? Então, assim, no final do dia, a gente tem um regulador que regula a nossa indústria, regula o sistema financeiro como um todo e continua seguindo firmemente aí toda uma cartilha que fala sobre a doutrina econômica. É super importante isso. Eu queria derivar, os temas são todos meio que correlatos, né? Mas eu queria falar de um tema aqui que é super importante para a nossa indústria, que é o crédito, né? Você trouxe para a gente, né, o quanto o mercado ele se inundou de liquidez no mundo e também no Brasil, até por conta de toda uma estratégia de combate à pandemia. E a gente teve em 2020 e 2021, até por conta dessa liquidez, as restrições de mobilidade social, as pessoas, de uma maneira geral, consumindo menos, e a gente viu os indicadores de inadimplência de pessoa física no Brasil, e os próprios indicadores da indústria de cartão, chegando a patamares históricos os mais baixos possíveis, né? E é lógico, né? Rapidamente a gente sabe o que aconteceu, né? Inflação, juros elevados, endividamento das famílias, muito também por conta da própria oferta de crédito que aconteceu durante esse período, momento de liquidez, a oferta de crédito ela volta, e rapidamente essa curva se inverteu. A gente chegou no final do ano passado, olhando para a pessoa física, com um indicador de inadimplência, né, que chamamos de over 90, próximo a 6%, e a inadimplência de cartão chegando a 8%, né, as dívidas vencidas há mais de 90 dias. Então, a minha pergunta para você, Ana, nesse cenário, né, como é que você enxerga 2023? Dado que, né, crescimento econômico reduzido, devemos continuar em 23, inflação no mesmo patamar, juros também, endividamento das famílias não se altera, chegamos no patamar máximo, uma perspectiva de melhora, enfim, como é que você vê esse cenário? Olha, para responder a sua pergunta, eu acho que eu vou separar duas situações. Primeiro, o ciclo que a gente está vivendo, né? Como você bem comentou, é um ciclo que vai tentar enxugar a liquidez. O objetivo dele, realmente, com esse aperto de condições financeiras, é reduzir essa liquidez, que a gente já explicou que foi injetada em um momento muito extraordinário. E a gente vai ter um crescimento menor, né, um crescimento abaixo do potencial do país, porque a gente vai ter um ciclo contracionista em decorrência da contração de condições financeiras globais e locais. Bom, então, assim, nós desaceleramos já do ano passado em relação ao ano anterior, e temos esse ano, provavelmente, um crescimento em torno de 1%, talvez um pouco mais baixo, enfim. E a inflação, né, nós acreditamos que ela vai convergir para as metas de forma mais gradual, né? Isso está acontecendo no mundo inteiro em função do que eu falei. Os governos estão buscando dar alguma sustentação à atividade, até porque os choques foram realmente muito intensos. Então, dessa combinação de coisas, a gente vê uma inflação convergindo mais gradualmente. Então, é um ciclo, tá? Mas o que eu queria falar sobre crédito, né, em especial? Olhando mais, vamos fazer de conta que a gente vai tirar aí o ciclo do nosso raciocínio, vamos colocar as tendências, né? O que a gente observa no Brasil recentemente foi um aprofundamento muito importante do mercado de capitais, principalmente do mercado de capitais privado e do mercado financeiro, né? Antes da gente estabilizar a moeda no Brasil, não sei se vocês sabem, nosso mercado financeiro tinha um tamanho de 25% do PIB. Só o bancário agora tem um tamanho de 50% do PIB, mas o mercado de capitais
somando todas as derivadas desse mercado de capitais, a gente chega a 150% do PIB de profundidade do sistema financeiro. Isso realmente foi muito importante, porque o crédito é um mecanismo que ajuda a acelerar as transações, os negócios, e ele é um fator muito importante para ativar as nossas condições de crescimento. Não que ele vá defini-las, né? Mas ele ativa, ele como se fosse lubrificasse essas transações, né? Tudo depende de, quando a gente fala que queremos crescer mais, tudo depende de a gente ter um bom ambiente de negócios, tá? Isso é a regrinha de bolso básica para quando a gente pensa crescimento realmente de longo prazo, sustentado. Então, o crédito tem cumprindo um papel muito importante. Tá? Agora, quando a gente olha para os países, para as economias mais avançadas, esse crédito PIB é em torno de 300%. Então, nós crescemos muito. Eu acho que a taxa de juros, a mudança que nós tivemos ali em 2017, que foi a aprovação da TLP, tirando os subsídios, né, de empréstimos de bancos públicos, foi muito importante para ajudar o mercado de capitais a aflorar e a ter esse crescimento tão importante que ele teve. Ali a gente viu como que realmente o setor privado pode cumprir papéis muito importantes. Então, eu acho que o que a gente tem para frente realmente é um potencial muito grande. Vamos ter um ciclo, obviamente, onde nós vamos definir um pouco que tamanho de inflação que a gente quer, que tamanho de, enfim, de juro neutro, porque isso diz respeito a preferências da sociedade, a políticas públicas, muito mais, então, do que o Banco Central atuando no curto prazo. Tá? Então, se a gente quer juro baixo para poder potencializar esse mercado de crédito, a gente tem que ter ajuste fiscal, consolidação fiscal ainda que no longo prazo, a gente tem que ter uma combinação de meta de inflação do tamanho que a sociedade pretende ter, porque ela está de trás, né, por baixo da taxa de juros que a gente pratica. Muito bom, Ana. Crédito é super importante, como eu falei, para a nossa indústria como um todo. Falando um pouco da nossa indústria, né? No ano passado, a gente, mais uma vez, experimentou um crescimento super importante no volume transacionado com cartões de crédito e débito pré-pago. A gente atingiu o patamar de 3,31 trilhões de reais transacionados em compras, né? Isso representou um crescimento de 25%, comparando 2022 contra 2021. Quando a gente olha para o crédito, né, foram um pouco mais de 2 trilhões de reais, um crescimento de quase 30%, transações no cartão de crédito. E é impressionante quando a gente fala da nossa indústria, né, o Jean citou alguns números, eu vou colocar outros aqui. A gente chegou a 40 bilhões de transações ao ano, né? A gente chegou a, diariamente, ter em média 107 milhões de transações de compra feitas com as nossas credenciais de pagamento, né? Que são números que impressionam. Estou te passando esse contexto, né, para justamente perguntar, né, olhando para essa situação, olhando para os desafios que a gente tem enquanto indústria, como é que se avalia, né, olhando para o cenário econômico, desafios e oportunidades para a nossa indústria? Eu acho que tem uma agenda muito forte de digitalização, do avanço, combate à moeda, enfim, queria que você elaborasse um pouco em cima disso. Bom, eu vejo realmente uma oportunidade imensa. Eu acho que vocês estão só começando a minha percepção. E aí eu acho que é um ambiente muito fluido, tá, Panca? Porque, primeiro, está muito associado à tecnologia, né? A adoção de tecnologias e o processo de gestão, né, dessa absorção de tecnologias, olhando muito a experiência dos clientes. Eu acho que isso se torna um lugar comum, ainda bem, né, porque isso está no centro, realmente, da gente ter um setor que avança com responsabilidade e tendo realmente o cliente como foco. E aí eu acho que tem uma palavra que seria importante, porque gestão vai ser, digamos, é fundamental no setor que cresce, tem muitas oportunidades para todos, mas alguns podem ficar no caminho porque outros têm gestão melhor. Então, tecnologia, gestão, acho que cumpre um pouco o que eu chamei aqui de fluidez, né? E grandes oportunidades, obviamente, isso é indiscutível pelos números que eu coloquei aqui agora há pouco e você mencionou. Mas acho que tem um outro aspecto que também gostaria de deixar até aqui como sugestão, né? Porque eu acho que nada disso acontece sem sustentabilidade. Então, eu acho que olhar a questão da educação financeira dos clientes, das famílias, é fundamental para a gente ter esse crescimento sustentado,
para a gente ter esse processo evolutivo que entrega um benefício para a sociedade. Porque aí vem a moeda digital, real digital, acho que ano que vem, né, já vai ter seus primeiros experimentos. O Brasil está com uma agenda regulatória bem avançada, devemos sair na frente. Então, o setor provavelmente vai ter, inclusive, vantagens, digamos, externalidades para além do nosso mercado doméstico. Acho que a gente talvez tenha vantagens de exportar nossas tecnologias aqui e trabalhar em outros mercados, como nós já temos, né? Vários dos players aqui são globais, são internacionais ao menos. Então, eu fico, né, deixo assim essa, digamos, sugestão ou esse insight para que a gente promova, né, uma evolução que eu não tenho dúvida, a oportunidade é imensa, mas com preocupação com a sustentabilidade. Super claro, Ana, e super importante, né? Quer dizer, como a Ana falou, estamos só no começo, eu até diria, ainda nem começamos, né? Há muito por fazer. Quando a gente pensa que 60% do consumo das famílias está com meios eletrônicos de pagamento, mas a gente vê a quantidade de dinheiro ainda em utilização na nossa sociedade. Estou falando no papel moeda, é lógico. Então, tem uma agenda ampla que passa muito, sim, por uma questão de mudança de cultura, e isso tem uma agenda muito forte de educação financeira, principalmente pensando nos públicos que são os mais vulneráveis, né? Então, é um trabalho forte que nós, enquanto indústria, ainda temos muito o que puxar. Ana, chegamos no nosso tempo. Queria aproveitar mais uma vez e te agradecer demais a tua participação. Enfim, passo a palavra para você, para as tuas considerações finais. Minhas considerações finais é agradecer esse bate-papo tão legal que nós tivemos aqui, e eu agradecer a todos que participaram aí da nossa conversa, pela atenção de todos, e desejar um ótimo evento para vocês. Obrigado, Ana.